Queridos irmãos, boa noite. Que a doce paz de Jesus possa continuar envolvendo nossas mentes e nossos corações na noite de hoje. A nossa primeira palestra do ano de 2024. E nós temos o prazer, a honra, a alegria imensa de receber o nosso companheiro Manuel Neto, de Tarumirim, professor querido da educação, que fará a palestra para nós daqui a pouco. Só que antes de eu passar a palavra para a nossa companheira Ângela, que fará a leitura da noite, eu queria, Manuel, que você falasse dois números, de 1 a 25. Tem 43. 42. Até 42, de 1 a 42. Pode vir para cá, Ângela. Hã? Dois números. 8 e 17. Hã? 8 e 17. 8. Quem é 8? 17. 17, você? Você prefere ser Raul Teixeira ou de Valdo Pereira Franco? Não, que dúvida, hein? Qual que é o outro número que você falou? 8. 8. Quem é 8? Quem está com o papelzinho número 8 para receber o livro de Valdo Pereira Franco, Vida, Desafios e Soluções. O 8 não vai aparecer? Não. Eu vou dar para você, minha filha. Não. Ela pediu, Joane, de onde assim que ela chegou? Nossa, mãe. Não, É a acompanhante nossa. Nós fizemos o sorteio aqui de 2 livros, viu, galera de casa, por isso. Então, para a gente se harmonizar dessa alegria, nesse ambiente que nos refaz realmente, que a gente entra aqui de um jeito e sai totalmente de outro. Vou pedir a nossa irmã Ângela para vir fazer a leitura da noite e logo em seguida a prece. Boa noite. Boa noite. Para fazermos o estudo de hoje, para iniciarmos, vamos fazer uma reflexão do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição: amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo,
espíritos protetores que nos auxiliam na caminhada desta vida. Nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pelas alegrias, mas também pelas dores que enfrentamos, porque através deles nós nos enriquecemos cada dia mais, nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Proteja, cura, ampare todos aqueles que estão sofrendo, que estão sem rumo, sem direção, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que a sua bondade, Senhor, se estenda sobre cada um deles, derramando a paz, a alegria e a vontade de viver cada dia mais. Obrigado por tudo. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Então, agora nós convidamos, o nosso querido Manuel Neto para conduzir o estudo de hoje. Seja muito bem-vindo. É um prazer, ter você conosco. Meus irmãos, boa noite. Eu sempre digo isso em toda casa, em todo lugar que eu esteja para fazer uma palestra, seja ela espírita, seja ela na área de história, que é a minha área de formação, porque de fato é um prazer. Quando na doutrina espírita e para a doutrina espírita, é mais gratificante ainda, porque se trata de um compromisso assumido de longa data. Embora eu tenha apenas, em média, 7 anos de doutrina, mas Deus já tem esse caminho preparado para mim há muito tempo, e com muita alegria eu o desempenho. Para a noite de hoje, um assunto que, indiscutivelmente, vocês já ouviram. Às vezes na aula de ensino religioso nas escolas, às vezes conversando com alguém, leu algum trecho, viu algum filme, porque há filmes disponíveis sobre. Falar sobre Paulo é sempre uma alegria muito grande. É um assunto que não se exaure em palestras, em seminários e em congressos, porque muito há que se aprender acerca dessa personalidade e desse ícone cristão. Eu sempre digo que, apesar de tudo, eu gosto muito de Saulo, porque, infelizmente, é com ele que a gente se identifica mais. Paulo é muito grande. O que ele trouxe, o que ele vivenciou, o que ele praticou é enorme. Então, infelizmente, por vezes, a gente ainda se afiniza com Saulo, mas tudo tranquilo, porque a gente está num processo. Eu sempre comento, quando vou fazer esta exposição, e comento para eu não esquecer, que a escolha do nome me trouxe uma situação inusitada. Como um título de uma redação, de um artigo, ou de qualquer coisa, é sempre a última coisa, porque a gente já se apropriou dos estudos e consegue ter uma visão mais clara do que exatamente todo o conjunto ele vai encerrar em um título. Mas não aconteceu. Quando eu estudei de uma forma mais profunda o apóstolo dos gentios, eu fiquei preso, na verdade, entre 2 nomes e escolhi Estrada de Damasco, um divisor de águas, que eu acho que resume bem o que a fala de hoje ela traz para a gente. Mas quando nós fomos abrir o arquivo ali, não foi o nome que eu dei para ele, e eu já deixo salvo com um nome diferente, exatamente para eu não me esquecer disso, né? Como segunda opção, eu havia escolhido o que eu acho bastante pertinente também, de Saulo a Paulo, um trajeto moral. E é exatamente sobre isso que nós falaremos no dia de hoje. Porque falar sobre Paulo, sobre Saulo, nada mais é
do que falar acerca da nossa trajetória nesse orbe, em outros orbes que já tivemos e em outros orbes que estaremos. É refletir acerca da necessidade que nós temos de sermos resilientes, de nos adequarmos às situações que a vida nos apresenta e nós, indiscutivelmente, precisamos entender, compreender e agir. A fala de hoje, ela é embasada na Bíblia. Não tem como falarmos sobre Paulo sem buscarmos acerca do que ele deixou para nós, notoriamente no Novo Testamento. A gente ainda vai falar ainda sobre as questões veterotestamentárias, né, sobre o Velho Testamento em si. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, eu sempre utilizo também, né, para fins de esclarecimento e dissecar de palavras o Espiritismo de A a Z da FEB, e alguns livros de Chico por Emmanuel, notoriamente Paulo Estevão. Não tem como fazer uma palestra sobre Paulo sem, em um dado momento, fazermos alguma referência sobre esse ícone da literatura espírita, que, em momento oportuno, a gente vai falar sobre ele também. Eu gosto muito de introduzir esse assunto, que poderia ser utilizado em qualquer palestra, uma fala de Emmanuel, no prefácio do Nosso Lar, quando ele diz que nós precisamos de espiritismo e do espiritualismo, mas nós precisamos, sobretudo, de espiritualidade. Quando ele fala do espiritismo e do espiritualismo, entendo eu que ele fala do movimento espírita em si e também da codificação, que são extremamente importantes, que são balizas comportamentais de ordem moral e espiritual que nós temos. O que seria de nós sem a codificação? O que seria de nós sem os livros subsidiários de Denis, de Chico, de Valdo, etc, etc e etc. Mas ele enfatiza que, além do espiritismo e do espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. E como exatamente eu entendo isso? Nós precisamos de prática cristã. Nós precisamos saber o que a codificação e os seus subsidiários nos falam. Nós precisamos compreender o que é o movimento espírita em si, para adequadamente nos encaixarmos nele, mas, sobretudo, nós precisamos praticar no nosso dia a dia tudo aquilo que o movimento e a codificação nos trazem. E é exatamente isso que Paulo vai nos trazer quando ele busca expor de uma forma geral o que Jesus deixou e nós chamamos hoje de cristianismo primitivo, o cristianismo redivivo. Quando nós conversamos sobre Paulo, não há como nós não trazermos à pauta o legislador Moisés. Uma pessoa preparada por Deus, que liderou o que nós conhecemos de Êxodo, a saída do povo hebreu, ainda hebreu, não judeu, que estava no cativeiro egípcio, todo aquele translado que durou, período enorme pelo deserto, até chegar na terra prometida, conhecida pelo nome de Canaã. E o legislador Moisés deixou para o povo judeu como embasamento religioso o que é chamado de Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo,
Levítico, Número e Deuteronômio. Os ensinamentos basilares da Torá constam lá. Eles eram em muitos, né? Depois eles foram reduzidos para 10 no Monte Sinai e depois no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Embora a Torá esteja nesses 5 livros veterotestamentários, o judaísmo ele é expresso em todos os livros do Velho Testamento. Seja na exposição dos fatos que aconteceram, narrados, por exemplo, em 1ª e 2ª Reis, nas histórias várias que os profetas Isaías, Jeremias e outros nos trazem, porque ao falar sobre os costumes do povo naquela época, eles nos ensinam sobre o judaísmo, sobre a cultura, sobre as crenças, sobre as proibições que esse sistema religioso ele apregoava. Deus é absolutamente perfeito. E naquele tempo, para aquele povo, naquele contexto, naquele espaço, o judaísmo ele tinha muito do que a gente chama de fundamentalismo. Era um povo muito duro na forma de aplicação das coisas que eles acreditavam. A gente conhece, por exemplo, uma série de práticas dos fariseus em relação ao próprio Jesus, onde eles cobravam de Jesus aspectos extremamente ritualistas, porque não iam em conformidade com o que Moisés deixara. A ponto de Jesus dizer uma das falas mais duras de Jesus, direcionada a pessoas, e no caso aos fariseus. De tanto que eles perseguiam Jesus, tentavam pegar Jesus em situações pequenas, quando o mestre diz a eles que eles estão na porta do reino dos céus, mas eles não entram. E impedem os outros de entrarem. E Jesus arremata de uma forma dura, dizendo para eles: por isso eu vos digo que prostitutas e publicanos os precederão no reino dos céus. Então, quando a gente fala desse fundamentalismo que o judaísmo mosaico tinha, era uma necessidade. Deus está no controle hoje, e ele estava no controle naquela época, e estará no controle sempre. Mas naquele momento, isso era preciso, isso era necessário. A gente vive novos tempos. Jesus veio inaugurar para muitos o que é chamado de período da graça. É a segunda revelação. Posteriormente, com Kardec e os seus sucessores, a gente teve a terceira. E Saulo de Tarso, ele surge exatamente nesse momento de transição da primeira revelação, que são os ensinamentos mosaicos, para a adequação e evolução disso acerca do que Jesus trazia. Mas Saulo também tinha um lado muito fundamentalista. E o fundamentalismo não é bom. Minha forma de ver, tá? A gente percebe hoje o que a gente vê naquela região da Palestina, né? É uma situação que a gente não entra em detalhes, mas a gente vê o que o fundamentalismo ele faz de um lado e faz de outro lado também. E o que exatamente isso traz como consequência, que são perdas humanas, que são perdas físicas, que são abalos emocionais, né, para essa vida e outras, provavelmente, que só serão reparados com muitas e muitas e muitas encarnações. Mas o judaísmo, ele era dessa forma. E Jesus veio quebrar isso, porque ele veio suavizar o nosso caminho. Mas não era dessa forma que Saulo pensava. Aí, nesse sentido, nós vamos entender um pouquinho, primeiro, acerca de quem era Saulo de Tarso, para nós compreendermos qual foi exatamente a mudança que ele se permitiu processar. Saulo é nome hebraico, significa eleito, escolhido. Então, desde inicialmente, Deus já tinha um propósito para Saulo.
Ia chegar um momento em que, em tese, né, sem desrespeitar o livre-arbítrio dele, ele teria que ceder para o mais forte. E a gente vai estudar isso no transcurso. Ele era de Tarso, Saulo era da tribo de Benjamim. A família de Saulo era uma família extremamente abastada, ele era de uma família rica, e ele foi, desde cedo, preparado para ser o que inicialmente ele se transformou, num doutor da lei. Saulo estudou na Universidade de Tarso, uma das 3 gregas da época. Eram poucas, né? Não eram pluri, como nós temos hoje, com essa diversidade enorme. Depois disso, ele teve um professor extremamente versado no judaísmo. A citação bíblica que traz para a gente, em algumas versões, é que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele foi educado de uma maneira profunda e com especificidade por um dos maiores conhecedores do judaísmo na época. E Gamaliel tinha tradição familiar. Se a gente buscar lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Humberto de Campos dita para Chico Xavier, nós vamos ver que Gamaliel ele era neto de Hilel, que também era um conhecedor enorme do judaísmo. E esses saberes, eles vêm de geração a geração e estendendo-se a outras pessoas. Saulo tinha o perfil de pessoa que Jesus queria. Ele ia viver tudo que ele tinha que viver enquanto Saulo, até se encontrar com Jesus. Mas quem era Saulo? Saulo era uma pessoa pluri. Se ele fosse de hoje, nós diríamos que ele era uma pessoa conectada. Ele sabia de tudo, um pouco. Ou de muita coisa, um pouco, de algumas coisas ele sabia muito. Ele sabia muito do judaísmo, tanto é que ele era considerado um doutor. Ele conhecia as estruturas romanas, a legislação romana. Ele conhecia de grego. Então ele tinha toda essa versatilidade. Se nós fôssemos entender o que aconteceu com ele, nós diríamos que Jesus o escolheu para ser um CEO do cristianismo. Tamanha foi a importância que ele teve. Mas até ele chegar a ser esse ícone do cristianismo, ele viveu muito o Saulo que ele era. Toda vez que eu faço essa exposição, eu gosto de dizer o que eu direi agora, porque caracteriza muito a minha visão sobre ele. Quando me indicaram um livro, e eu comecei a ler, Paulo e Estevão, e é um livro grande, durante umas 200 páginas se fala sobre Saulo. E eu brinquei com a pessoa que me emprestou, que eu já não aguentava, eu não suportava mais o tal do Saulo. Tamanha eram as maldades, as ações cruéis, desumanas e impiedosas que ele, embasado na visão que ele tinha no campo religioso, fazia. Antes de qualquer coisa, ele fazia porque ele era o que ele acreditava. Antes de ser ruim, ele fazia aquilo porque era a convicção dele. Ele tinha na sua personalidade a pessoa que, quando delineia um comportamento e um alvo a ser alcançado, uma bandeira a ser defendida, ele se fundamentalizava. E ele faz exatamente isso enquanto Saulo. Até, em um dado momento, ele ter que ter o seu comportamento quebrado e vivenciar um momento
que nós entendemos como necessário. Tem um estudioso espírita que ele fala o seguinte sobre Saulo. Quando se pergunta sobre Saulo, na maioria dos meios religiosos, já se criou uma espécie de chavão, se dizer que ele era um perseguidor de cristãos. E esse estudioso, ele diz o seguinte: isso atenua muito a imagem que ele realmente representou, e ele define Saulo como um assassino cruel, um matador de cristãos em larga escala. Ele cita Saulo como sendo até um burguês que era incapaz de se aliar ao sinédrio para promover um movimento de libertação da região da Palestina que estava, à época dele, sob o domínio romano. A gente não costuma ouvir Saulo com essa dureza, né? Eu tô trazendo aqui uma definição do Rossandro Klinger. Mas se nós analisarmos direitinho as ações dele, nós veremos que é mais ou menos isso mesmo. Mas o que é grandioso em tudo isso é que ele se permitirá mudar. O termo que anteriormente eu usei é resiliência. É uma característica que é necessária, que algumas pessoas já começam a utilizar muito e às vezes praticá-la pouco. Ser resiliente significa você entender o momento, você se permitir analisar e autoanalisar uma situação e, se o caso for, se adequar, mudar a sua meta, mudar a sua conduta, mudar a sua linha de ação. Mas Saulo era duro. Ele precisou de um evento externo para que isso, de fato, acontecesse. O livro Paulo e Estevão nos fala que Saulo amava Abigail profundamente e o inverso procedia. Abigail era irmã de Estevão, eles ainda não tinham esses nomes. E num dado momento, Saulo e Abigail se separam. Mas Saulo, em também um dado momento, resolve reatar. Quando ele volta, ele encontra não apenas muito doente, vindo inclusive depois a falecer, como também convertida ao cristianismo. E foram 2 duríssimos golpes para ele, porque primeiro ele perdia a amada. Segundo, ele projeta essa perda em alguém que ele já não gostava, que eram os homens da casa do caminho, os homens do caminho, que pregavam o cristianismo redivivo, que era diverso da lei de Moisés. Intensifica-se a perseguição. Ele já não gostava de Estevão, porque Estevão era um outro Paulo, só que já sobre a graça de Jesus. Paulo tivera a oportunidade de ouvir Estevão em 2 momentos. Primeiro, quando nas surdinas ou quase incógnito, ele visita a casa do caminho e fica espantado com a oratória de Estevão, com o conhecimento profundo de Estevão acerca do cristianismo, tal qual Saulo tinha enquanto doutor da lei no judaísmo. Ele ouve Estevão falando também, quando Estevão se defende no sinédrio para não ser apedrejado, para não morrer por lapidação ou apedrejamento. E isso fica muito claro
nessa admiração que posteriormente ele passa a ter por Estevão, vez que esses dois discursos de Estevão, eles têm muito do que Paulo deixou posteriormente nas suas cartas, nos seus ensinamentos e por onde quer que ele passasse. Mas a gente retrocede um pouquinho para dizer que Paulo volta muito chateado para casa com a morte de Abigail e pede autorização para ir a Damasco, onde em tese estaria a pessoa que seria pretensamente o responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo, Ananias. E ele parte com autorização para matar cristãos. O foco principal, Ananias. No caminho, na entrada de Damasco, a luz, a forte luz. E Jesus é tão cirúrgico, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas ele não estava sozinho. Eu não sei precisar-se 2, 3, 1, 5 pessoas com ele, mas ele não estava sozinho. Mas vocês já repararam, para analisar, que a luz cegou apenas a ele? Olha como as ações de Cristo são cirúrgicas. Os procedimentos naquele momento, eles eram para Paulo. A luz era a mesma. E naquele momento ali existe uma interação dele com Jesus. Se nós analisarmos de acordo com o que algumas traduções trazem para a gente vai ter: Saulo, por que você me persegue? Ele respondendo: quem és tu, Senhor? Ou seja, você já é grande, né? Vou te chamar de Senhor porque você fez uma coisa magnânima. E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. A resposta de Saulo: o que queres que eu te faça? Aí quando a gente pega para analisar esse diálogo de duas falas de cada um, a gente vê o seguinte: Saulo, ele não demonstra ter culpa, porque a fala é que a culpa leva a gente à inação, a gente fica sem saber o que fazer, como fazer, e a gente se prostra. E Saulo também, ele não se auto-justifica, que são condutas muito recorrentes na nossa vida cotidiana. Ele poderia, de repente, ter dito para aquela luz: eu estava enganado, eu peço perdão, mas eu fiz o que eu aprendi na Universidade de Tarso, eu fiz o que eu aprendi com os outros doutores da lei que me eram exemplares, eu fiz o que o meu mestre Gamaliel me ensinou. Eu sou a projeção do resultado do trabalho, mas ele não faz isso. O comportamento dele é proativo. O que queres que eu te faça? Esse momento de Saulo com Jesus, ele se assemelha, a meu ver, com um momento histórico em que o filho pródigo, no fundo do poço, comendo tudo aquilo de pior que era dado aos porcos, ele se permite pensar, refletir, mudar sua trajetória de queda para uma trajetória de ascensão. Aconteceu com o filho pródigo e também aconteceu com Saulo. Ele recebe orientações, ele vai a Damasco e ele receberia uma visita que ele era anteriormente o algoz dessa visita. Ele recebe Ananias, quem ele procurava para matar. Passa essas orientações a Paulo.
Mas Paulo, de imediato, ele queria começar a dar publicidade àquilo que ele começava a aprender. A sua mudança, ela é rápida. Mas Jesus nos pede conduta de acertos. Não convém, um exemplo que a gente tira dessa passagem, que nós não nos preparemos para falarmos sobre Cristo ou sobre qualquer outra situação. O estudo é extremamente importante. Então, antes de ele iniciar o seu processo como apóstolo, ele precisava ser discipulado. O Paulo, discípulo, ele não começa o seu discipulado depois da luz. O seu discipulado começa desde quando ele começou a aprender sobre o judaísmo. E por que eu digo isso? Porque o judaísmo da região da Palestina é a região onde Jesus nasceu. Ele é daquele povo. Ele traz uma história. Então, ao contrário do que muitos pensam e até falam, o Velho Testamento ele é extremamente importante enquanto literatura informativa, enquanto alguns, não todos, enquanto alguns ensinamentos extremamente vigentes no dia de hoje. Então, Paulo vai dar prosseguimento aos seus estudos para evoluir da condição de discípulo para apóstolo. O discípulo é aluno, ele é aprendiz. Não significa que o apóstolo não aprenda, porque ele aprende, o professor aprende, o mestre, o doutor aprende o tempo todo. Mas o apostolado, ele é uma evolução do discipulado. Ele indica já um relativo preparo a ponto de a pessoa estar apta para colocar a mão na obra. Mas ele vai para o deserto, ele vai trabalhar na tecelagem, tecendo os seus tapetes, vendendo-o para a sua subsistência e estudando os pergaminhos que ele havia voltado e pegado com os homens da casa do caminho. E ele inicia, depois desse longo período, o seu trabalho enquanto apóstolo. Creio que a maioria de vocês, talvez todos, saibam que ele tem a alcunha, o apelido de apóstolo dos gentios, porque os seus ensinamentos acerca do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo, ele não se atém apenas aos judeus. E à época, o termo gentio era usado para todo aquele que não fosse judeu. Samaritanos, egípcios, romanos, etc. E ele vai realizar esse trabalho enquanto propagador da doutrina do Mestre Jesus. Quando a gente fala sobre Paulo, eu peguei o que eu chamei de algumas doses sobre ele, e uma que eu gosto muito de ressaltar e que me traz uma admiração enorme para a figura de Saulo, Paulo, e nós espíritas entendemos bem isso. Nós sabemos que nós vivemos hoje a nossa melhor versão. E melhores versões virão. Mas hoje é a nossa melhor versão. No máximo somos como éramos na última. Não retrogradamos. A gente sabe disso também. Só que eu não sei, eu, Manuel, não sei o que exatamente eu fiz em 5, 6, 10 encarnações atrás. Mas sabemos pelos ensinamentos que temos que não são coisas boas. Nenhum de nós. Você também. Vivemos a nossa melhor versão. Mas o livro dos Espíritos, nas questões de número 392 e 393,
Eles falam para a gente acerca do véu do esquecimento. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos permite saber acerca das nossas atrocidades, dos nossos ontens reencarnatórios. Mesmo sem saber disso, só pelos nossos traumas da encarnação presente, recorre-se com frequência à ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica, etc., para nos auxiliar no processo de amadurecimento. Imagina se ciência tivéssemos das atrocidades que nós cometemos preternitamente no passado. Não seria uma coisa fácil. Alguém já parou para pensar que Paulo lembrava bem de tudo que ele havia feito enquanto salvo? É a mesma encarnação. Ele não teve Alzheimer. Ele não teve demência, ele era lúcido. E, sabendo disso, ele fez com que a prática da caridade apagasse uma multidão de pecados que ele havia cometido. A gente sabe, por exemplo, pelas informações mediúnicas, que ele conviveu enquanto Paulo com Estevão o tempo todo. Foi um dos maiores orientadores, guia, companheiro no plano etéreo do Paulo encarnado. Então, por não ter o véu do esquecimento, ele mostra para a gente uma maturidade emocional muito grande. Quantas coisas eu, você, a gente lembra do nosso ontem, mês passado, ano passado, juventude, e que a gente se envergonha muito de ter feito, e às vezes um ou outro, ou eu, ou você, a gente ainda nem se perdoou por isso. E Paulo vivenciou isso, mas ele não fez isso a tônica da sua vida. Ele seguiu em frente e ele criou em si e para si um novo dia e se permitiu inaugurar um novo tempo sob os auspícios do Rabi da Galileia. Uma outra coisa que ele traz para a gente é acerca do se considerar pequeno, em Coríntios 4:9. Quando a gente analisa isso, e ele diz para que o Cristo cresça e eu diminua, ele fala, antes do Cristo crescer, ele fala do eu divino que ele tem dentro dele, Paulo, crescer, para que o eu material dentro dele diminua. Porque Cristo é imensamente grande e independe da minha vontade. O Cristo cresça em mim, me torne mais moralizado, menos carnalizado. E isso ele vivia a cada dia dentro do seu trabalho. Ele comenta também em 2 Coríntios 12:15 acerca do amar mais, mesmo sendo menos amado. Alguém compara Paulo ao trabalho de uma vela que se permite queimar e extinguir em função de levar a luz e a claridade para outrem. E isso fica muito claro acerca do que ele deixa nos seus escritos, nas igrejas várias por onde ele passou. Porque se tem uma pessoa que era cigana, que era nômade, era Paulo. Éfeso, carta aos Efésios, Corinto aos Coríntios, na Galácia, as Gálatas, e assim sucessivamente. Muitas cartas ensinando como proceder, orientando como proceder, advertindo, admoestando, como muitas vezes ele fez em Coríntios, que era uma localidade de um comércio exaustivo, onde as pessoas não eram necessariamente humildes. Ele encerra em Coríntios
no último versículo de Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Desses três, o mais importante é o amor em movimento, é a caridade. Isso demonstra preocupação. Paulo nunca foi aquela pessoa que passa por um lugar e eu dou a palavra para vocês, eu trago o Cristo redivivo para vocês e agora é com vocês, eu estou indo embora, eu fiz a minha parte. Ele orientava a distância, sem chegar rápido, sem chegar via WhatsApp, sem ser e-mail ou nenhuma outra forma, vinha por cartas, a pé, conduzidos por animais, e assim sucessivamente. Ele tinha preocupação, ele tinha zelo por aquelas pessoas que eram seus filhos na fé, a gente pode dizer assim. Mas eu disse que a gente não tinha como falar um pouquinho sobre Paulo e Estevão. E quando a gente fala sobre isso, né, os estudiosos eles apontam Paulo e Estevão como sendo o suprassumo, o melhor da obra, o creme de la creme, como diriam os franceses, por várias situações. Primeiro, quem ditou a Chico Xavier era uma pessoa que tinha envergadura espiritual, isso é o mais importante, Emmanuel. Além dessa envergadura espiritual, enquanto Públio Lentulus, ele havia sido magistrado romano, conhecia acerca do funcionamento da estrutura romana, era uma pessoa que já em outras épocas se dedicara a questões de entrega e amor ao próximo. Alguns estudiosos apontarão Emmanuel como tendo estado no Brasil na época colonial como sendo o padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, e outras situações várias mais. Como eu disse para vocês, eu era muito novinho na doutrina ainda quando eu comecei a ler o livro, e eu fiquei espantado com a forma como as colocações literárias eram feitas, a ponto de eu chegar perto de uma pessoa que era bem mais versada na doutrina e fazer uma pergunta que hoje eu sei é uma pergunta que é muito ingênua, mas na época, para mim, no meu engatinhar espírita, não era. Eu disse, espera, mas quando esses livros eles são ditos, eles passam por uma correção ortográfica, por umas enxertias técnicas, porque esse livro é muito perfeito, e eu sempre gostei muito de ler e tal, e a gente percebe essa precisão literária que enriquece a obra Paulo e Estevão. O respaldo espiritual. Relatos sobre o livro apontam que quando Emmanuel se predispõe a escrever a obra, inúmeros espíritos amigos que trabalharam com Paulo no plano físico ou que o acompanharam no plano espiritual se predispuseram a auxiliar Emmanuel nesse contato com Chico Xavier. Ivone do Amaral Pereira comenta que obra da envergadura de Paulo e Estevão chega ao orbe terrestre em média de 1000 anos. Ou seja, é um suprassumo tão grande, é uma obra de uma qualidade tão grande, de uma riqueza tão incontestável, que ela não vem todo dia. A questão das riquezas atestadas pelos especialistas, quando se descreve, por exemplo, aspectos da arquitetura dos locais onde Paulo passava, questões geográficas, descrições de ruas, situações vivenciadas naquele momento. E é comum a ideia de que é um livro para releitura. Eu confesso que li uma vez só, ainda. Mas como o Pequeno Príncipe, que é deste tamanho aqui, né, para menos, eu já li umas 5, 6 vezes. Cada vez que eu leio, e eu leio desde os 12 esse livro, é uma visão nova, é um aspecto novo, é um foco diferente sobre um determinado assunto. E o que exatamente é o Pequeno Príncipe perto de uma obra rica, né? Comparado a Paulo e Estevão. Enfim. Aqui eu separei algumas das pouquíssimas máximas de Paulo que constam no Novo Testamento e que ele deixa para a gente.
Evidentemente, não comentarei sobre elas apenas para identificar, porque às vezes nós falamos sobre Paulo e não identificamos exatamente que, além do que ele fez, que pérolas, que preciosidades, enquanto literato, ele deixou para a gente. Ele fala, por exemplo, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E ainda hoje isso acontece. A gente vê um mundo caótico lá fora. Mas não nos enganemos. O controle sempre foi e será do Senhor Jesus. Uma outra coisa que ele falou que tranquiliza muito a gente é que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz. E como a gente faz isso? Nas ações cotidianas, na fofoca, no comentário malicioso, no comportamento não tão ético para aquela ou aquela situação? Isso é humano. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, repreensível a Deus, que é o vosso culto racional. A necessidade de nós adequadamente nos posicionarmos perante Deus com o nosso corpo, com as nossas ações, já sabendo da nossa limitação, do nosso aspecto belicoso, de entrarmos em discórdia fácil com nossos irmãos, ele nos deixa um lenitivo dizendo: se for, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E quando não é possível, nós já deduzimos: a paz precisa ser perseguida. O mandamento de Jesus é que nós nos amemos uns aos outros. Quando isso não é possível, que nós, pelo menos, não semeemos a discórdia e busquemos a paz. O meu preferido dele: as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Se isso não for os mundos ditosos e felizes que a doutrina traz para a gente, eu não sei o que é que significaria. Porque a gente vê tanta coisa, tanta paisagem bonita, tanto local bonito, tanta gastronomia maravilhosa, e a gente se delicia com isso, e vem Paulo e traz para a gente lá que coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao nosso coração, Deus tem preparado para a gente. Nos mundos vindouros, né? Quando nós mais espiritualizados ainda tivermos. Citei o 1 Coríntios 13, né? Acerca da caridade como sendo, ou tendo supremacia, inclusive, sobre a fé e a esperança. Ele comenta sobre a ação de Jesus aqui, dizendo que fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos criaturas que, através do nosso trabalho, da nossa vida cotidiana, precisamos fazer com que as pessoas vejam Deus nas nossas ações, muito mais do que ver Deus nas nossas falas. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas revelação de Jesus Cristo. Ele não representa Moisés, não significa que ele seja contrário a ele. Ele não representa Abraão. As coisas que ele traz foram coisas específicas do ensinamento do próprio Cristo, no campo teórico e prático, quando Jesus esteve nesse orbe. Antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso a gente fala toda vez que ora, que reza, a oração do Pai Nosso, nenhuma novidade. Em tudo dai graças. Se tem alguém que pode dizer isso, é Paulo. Não teve o véu do esquecimento, sem maiores comentários de novo. Foi perseguido. Encontrou desprezo dos seus antigos amigos doutores da lei, do Sinédrio, após a sua conversão. Conheceu o desprezo familiar. Foi apedrejado.
em viagem de navio naufraga, é picado por uma cobra, e inúmeros outros sofrimentos. E a todo tempo ele glorificava. Quando finalmente ele diz para a gente: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente tem que fazer isso por etapas, né? Em cada passagem, em cada movimento encarnatório. E a gente encerra com um questionamento, uma afirmação que nada mais é do que também um questionamento, uma provocação, porque como nós, Paulo era humano e nós o somos, e todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Todos nós temos aquelas coisas que nós fazemos e não nos orgulhamos. Nós assassinamos, contemporaneizando a fala, inúmeras pessoas com as nossas palavras, com a dureza dos nossos comentários, com a falta de perdão, com a falta de paciência. Cristo às vezes se apresenta a nós como luz solar na forma de problemas, dificuldades financeiras, às vezes algumas doenças, e às vezes nós não perguntamos o que queres que eu te faça. Mas essa oportunidade nos é dada a todo momento. Então não nos esqueçamos, o mundo ele é de prova e expiação. E em um mundo de provas e expiações, nós querermos abrir mão da nossa estrada de Damasco, não é possível. Estamos aqui a trabalho. Já dizia o poeta musical que não é a passeio. Então que nós arregacemos as mangas e trabalhemos enquanto obreiros do Mestre. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, e aqueles que olham para trás, diz Jesus, não são dignos de mim. Eu agradeço a oportunidade, tá? É muito bom estar nessa casa, mais uma vez, aprendendo conjuntamente. Manuel, gratidão. Gratidão mesmo por todos esses ensinamentos maravilhosos. Esse estudo sobre Paulo, sobre essa evolução de Saulo a Paulo, faz a gente lembrar uma frase de Chico Xavier, quando ele diz assim que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim. E aí vem Paulo e diz pra gente assim que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, ainda que eu tenha errado ontem, o amor a que eu me dedicar agora, o amor com que eu viver agora, o amor com que eu conduzir a minha vida a partir de agora, esse é que vai ditar toda a minha vida, todo o meu destino, né? E um novo fim. Então, gratidão, meu irmão, gratidão mesmo. Vamos fazer então a nossa prece. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, que nesse momento tão glorioso, onde possamos desfrutar e compartilhar aqui desse estudo sobre Paulo, que é um exemplo vivo de transformação e de crescimento espiritual para todos nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos concedeu no ano que passou. E agradecemos por estarmos aqui iniciando mais um ano das nossas jornadas evolutivas. Concede-nos, Senhor, para todo este ano, a sua presença entre nós, a presença dos amados benfeitores espirituais, e que nós venhamos a sermos dóceis ante os conselhos e as orientações desses bondosos irmãos. Estende, Senhor, suas mãos sobre todos os necessitados. Envia socorro a todos aqueles que precisam, mesmo aqueles que ainda não te conhecem. Permita, Senhor, que todos os nomes que constam nos nossos livros de prece possam ser amparados pelo seu amor na presença dos bondosos amigos espirituais. Abençoa, Jesus, a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados,
Abençoa a todos os governantes do mundo, para que eles saibam aproveitar a oportunidade que lhes foi concedida e possam, nessa oportunidade, evoluir. Abençoa, Jesus, a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, a todos os trabalhos que aqui são realizados, a todos os trabalhadores que se dedicam a esta obra e a todos os irmãos que aqui vêm buscar amparo e socorro. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós sejamos sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja. Graças a Deus.